Olá pessoal, estou aqui em Brasília nessa sexta-feira. Temos vários assuntos aí importantes. Eu poderia elencar a corrida presidencial, né? Houve uma largada importante nos últimos dias, protagonizada pelo Podemos, o nosso partido, que lançou o Sérgio Moro, candidato à presidência da República. Pré-candidato, né? Nós estamos ainda nesta fase de pré-campanha eleitoral. Esse é um assunto, vamos comentar sobre a corrida presidencial, as candidaturas, as postulações, as ambições, os projetos, não é? E vamos falar também sobre os problemas desta semana no Congresso Nacional. Tivemos embates em relação à PEC dos precatórios, Auxílio Brasil, a mudança do nome de Bolsa Família para Auxílio Brasil e uma consequência muito ruim, que seria o abandono de uma política fiscal responsável, né? Ignorar a responsabilidade fiscal em nome de projetos eleitoreiros, arrancando dinheiro a forceps, a qualquer custo, de qualquer maneira, buscando recursos que podem ser utilizados de forma correta, levando em conta a relação custo-benefício, atendendo às necessidades reais da população brasileira, que vive momentos de dificuldades. Então essa é uma questão. O que se idealizou como forma de arrumar dinheiro para o Auxílio Brasil tem o objetivo de arrumar dinheiro muito mais do que é necessário para o Auxílio Brasil, para outras coisas, projetos populistas, projetos de interesse eleitoral. Então há uma resistência da nossa parte, o nosso partido, que tem sido cuidadoso em relação ao equilíbrio das contas públicas, à responsabilidade fiscal. Então, nós apresentamos uma sugestão, uma alternativa, vamos discutir sobre isso depois. Essa questão do calote, né, dos precatórios e também do furo na política de teto de gastos. Isso vamos discutir depois. Estou apenas enumerando os temas para a nossa conversa dessa sexta-feira de manhã. Eu acabei de dar uma entrevista agora à Jovem Pan, em que a indagação foi em relação ao futuro do país, projeto de futuro, projeto de candidatura, candidaturas, etc. É tema. Mas ontem nós fomos surpreendidos com uma notícia, então eu vou começar por ela, que eu acho que é fundamental. Vamos começar a narrativa por essa notícia que nós recebemos ontem, no meio da tarde, quando já estávamos lá no plenário do Senado, para a sessão do Senado Federal. E veio a notícia de que nós teríamos uma sessão do Congresso Nacional hoje pela manhã, com o objetivo de votar um projeto de resolução que, na verdade, a pretexto de conferir transparência às emendas de relator, que estão embutidas nesse orçamento secreto, que produziu esse escândalo dos últimos dias, né? Olha, teve um senador que confessou ter levado para o estado dele, o estado do Acre, 1,2 bilhão de reais, e que com a decisão do Supremo Tribunal Federal, ele estava vendo um grande prejuízo para o seu estado. Dizendo, meu estado está sendo prejudicado, o Supremo está prejudicando o meu estado. Mas esse orçamento secreto é uma imoralidade. Uma das maiores imoralidades que eu já vi no parlamento dos últimos tempos, né? Ele não existia. Então, nos últimos 2 anos, ele passou a existir. Ele passou a existir inicialmente para eleger presidente da Câmara e presidente do Senado. Então, adotaram as emendas de relator, uma liderança fazia essa distribuição dirigida, uma distribuição seletiva de recursos. Então, o que é prioridade no orçamento secreto? O interesse público. Faz-se a leitura das prioridades da população? Não. O interesse é político. Na verdade, aquilo que eu disse hoje na entrevista da Jovem Pan, alguns governantes acham mais fácil comprar do que convencer. Mas é possível convencer sem comprar, né? Mas, infelizmente, esse foi o caminho de vários governos no país, né? Isso se consolidou agora com esse orçamento secreto, que teve no Supremo uma decisão contrária, que o Supremo está exigindo que o presidente do Senado e o presidente da Câmara
divulguem o nome de cada senador e de cada deputado que foi contemplado com os recursos do orçamento secreto. Olha, vamos lá, é simples, né? Você que é inteligente sabe disso. Se a aplicação for correta, por que esconder o nome? Se a aplicação do dinheiro beneficiou a população, o político quer mais que divulgue o seu nome. Para ele faturar politicamente, o ano que vem tem eleição, para ele convencer a população que está dando conta do recado, que está oferecendo resposta àqueles que nele acreditaram. Então não fica sob suspeição essa clandestinidade na aplicação desses recursos? É evidente que fica sob suspeição. Já houve a denúncia do tratoraço, né? Os recursos que foram repassados para a aquisição de tratores, compraram tratores superfaturados. Então é evidente que tem corrupção nisso. Eu não tenho como indicar um nome ou outro, seria injusto, porque colocaria um nome, porque vi que houve esse benefício por intermédio daquele parlamentar, mas na hora de divulgar, como exigiu o Supremo Tribunal Federal, tem que divulgar o nome de cada um dos beneficiados. Isso não pode ficar debaixo do tapete, não. Muito ruim deixar isso debaixo do tapete, não é? Porque, na verdade, a população passa a suspeitar de todos. Ela sabe que foram 18 bilhões num ano e 18 bilhões no outro ano. Então, são 36 bilhões. Não é pouco dinheiro. Então, quando nós combatemos o fundo eleitoral, chamado fundão eleitoral, nós combatemos algo de 2 bilhões, distribuídos de forma equitativa entre todos os partidos, de oposição, da situação, da esquerda, da direita, então de forma equitativa. Agora, esse dinheiro não são 2 bilhões, são 36 bilhões em 2 anos, distribuídos seletivamente. Quer dizer, há alguém que diz, esse merece, esse não merece. Esse merece porque aceita tudo. Aquele não merece porque se opõe a algo errado. Então isso não é correto, meu Deus do céu. Isso é um escândalo, né? Eu reputo como um dos maiores escândalos. Abafado, não, escândalo abafado, camuflado. O Supremo está exigindo transparência, mas o Senado e a Câmara, os presidentes, estão se recusando. Com que direito um presidente, ou da Câmara ou do Senado, esconde a aplicação de recursos? Está na Constituição. A publicidade dos atos públicos, a transparência é um dever constitucional. Se não quer transparência, vá para a atividade privada, é um direito seu. Mas na atividade pública tem que existir a transparência. Porque o deputado fulano pode levar dinheiro e o outro deputado ciclano não pode levar o dinheiro. Mas por que ele pode levar o dinheiro sem dizer para onde? Por quê? Sem justificar, sem prestar contas. Isso é uma imoralidade. Há alguém que paga imposto que admite isso? Porque alguém pode estar dizendo aí, eu não estou vendo os comentários, mas sempre surgem os adeptos do mal, né, que aí esculhambam quem está sendo correto, quem está denunciando o erro, esculhambam quem está denunciando o erro para dizer, você e tal. E defende isso, né? Defende. Como se fossem intocáveis algumas lideranças, né? Estivesse acima do bem e do mal. Então, isso é deplorável. Nós precisamos ter um país com consciência política. As pessoas respeitando a opinião dos outros e reconhecendo que podem estar equivocadas em determinado momento, mas não admitindo que errem sem punição. Quem está na atividade pública e erra tem que pagar pelo erro. Essa tem que ser a regra básica. Então, queria uma reunião do Congresso Nacional hoje de manhã, na verdade, a pretexto de conferir transparência às emendas daqui para frente. Consagrando os equívocos ocorridos, uma espécie de anistia
para o erro, né? Então, surpreendentemente, nós fomos ontem assaltados com essa informação de que teríamos esta reunião hoje de manhã. E nós protestamos, aqueles que acompanham aí nas redes sociais o nosso trabalho, verificaram que nós fizemos um apelo ao presidente do Senado, educadamente, civilizadamente, para que adiasse esta reunião do Congresso Nacional. E eu já preparei uma emenda. Eu preparei uma emenda que acaba com as emendas de relator. Se ela for aprovada, não teremos mais as emendas de relator, não estaremos mais discutindo esse assunto. Porque os recursos públicos devem ser distribuídos em razão das prioridades, que cabe ao Executivo definir. Prioridades que devem levar em conta a relação custo-benefício do dinheiro público investido, porque é um dinheiro sagrado, que sai do suor e muitas vezes da lágrima de quem trabalha e de quem produz. E não é desta forma que se joga pela janela o dinheiro sagrado do imposto pago, muitas vezes sem poder pagar, por milhões de brasileiros que trabalham e produzem. Então, o correto seria projetos competentes e prioritários que são elaborados pela Prefeitura Municipal, pelo governo estadual, em consonância com programas adotados pelo governo da União. Os recursos estão num guarda-chuva enorme, estão constituindo aqui um bolo, um grande fundo no orçamento, e aqueles que apresentarem projetos tecnicamente corretos e atendendo essas prioridades nacionais definidas com o critério da realidade que vivemos, esses então levarão os recursos sem nenhuma interveniência desse ou daquele deputado. Isso é o correto. Então, a nossa proposta é acabar com as emendas de relator. Aí acaba com o orçamento secreto. E o Cajuru, nosso senador do Podemos, também apresenta uma emenda que, se prevalecerem as emendas de relator, que elas sejam distribuídas equitativamente entre todos os parlamentares, independentemente da coloração partidária de cada um. Então é uma medida também correta, de justiça. Quando surgiu o boato de que esses recursos seriam distribuídos aleatoriamente, eu fui ao presidente do Senado à época, Davi Alcolumbre, e disse a ele: olha, é verdade isso? Ele confirmou: é verdade, esses recursos serão distribuídos sim. E aí eu disse: então faça uma sugestão ao presidente, peça para ele se antecipar ao escândalo. Antecipe-se ao escândalo. Anuncia que vai repassar recursos para os estados e municípios por intermédio dos parlamentares, mas de forma transparente, publicizada, não é? E equitativa, atendendo a todos e não apenas os contemplados prioritariamente porque são subservientes ao governo, coadjuvantes sem razão, coadjuvantes sem ideia, coadjuvantes sem reação, coadjuvantes evidentemente da condescendência. Não, isso não é correto. Então, aí o presidente Davi disse, com sinceridade, disse: olha, não, o presidente não faz isso não. Então eu disse: então o escândalo está anunciado. E o Breno, que é um jornalista do Estadão, passou a fazer uma matéria jornalística, uma reportagem jornalística em várias etapas, com vários capítulos, e foi revelando, E foi obtendo planilhas de distribuição dos recursos, de onde saíram os recursos, para onde foram os recursos, não é? E ele sabe dos nomes, Mas o Supremo Tribunal Federal determinou que cabe ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara divulgar os nomes dos parlamentares que foram responsáveis pelo repasse desses recursos a estados e municípios. Eu repito, não são alguns réis, não são alguns centavos, não. Foram 36 bilhões em 2 anos. É muito dinheiro. Eu vi um vídeo aí de um parlamentar, não vou dizer o nome, ele reclamando porque ele tinha levado para o estado dele, o Acre, 1 bilhão e 200 milhões de reais. E o Supremo acabou com essa farra, né? Então, o Supremo às vezes erra, mas desta feita
acertou em cheio, né? Tem que concordar comigo, afinal você trabalha, você paga imposto, então, você vive aqui no Brasil, né? Você tem que desejar que o dinheiro seja bem aplicado e não seja atirado pelas janelas da incompetência, da irresponsabilidade e da corrupção, né? Então eu tenho certeza que neste caso, seja você da direita, seja da esquerda, do centro, de onde quer que você venha, você tem que estar concordando com tudo isso que eu estou dizendo. Ou então você, enfim, gosta de apanhar? Não, não acredito nisso. Então, eu imagino que neste assunto nós somos parceiros, né? Todos nós, da esquerda, da direita, do centro, porque é preciso primeiro defender o interesse do cidadão que paga impostos e trabalha, e do povo brasileiro. Então, segunda-feira, nós teremos esse embate às 16 horas, às 14 horas na Câmara, né, porque como é a sessão do Congresso, passa pelas duas casas. Então, às 14 horas na Câmara dos Deputados e às 16 horas no Senado Federal, vamos tentar mais uma vez resistir à imoralidade, né? Aliás, como diz o Raul Seixas, eu gosto de repetir sempre, né? Tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tenta outra vez, né? Nós já tentamos muitas vezes e perdemos. Vamos tentar mais uma vez resistir à imoralidade. E olha, e ainda há aqueles que se vestem assim de... passam óleo peroba no rosto, né? Cara de pau demais, para querer dizer que estão atendendo ao Supremo e que com isso querem dar transparência às emendas. Nada disso, isso é balela, isso é mistificação. Por favor, respeitem, não é? Respeitem as pessoas, não tentem enganar desta forma, né? Tentar vender essa ilusão, isso chega a ser patético, né? Chega a ser ridículo. Enfim, aos que aceitam essa postura patética de enganadores, né? Mas aos que não aceitam, que reagem. Eu fico até surpreso quando, às vezes, por essa sinceridade, né, eu sou acusado aí nos comentários, né? Ah, você, isso e aquilo, o que você fez? Enfim, é muito interessante isso, sabe? Eu imagino que qualquer cidadão consciente e lúcido quer que o seu representante seja verdadeiro. Coloque o dedo na ferida, não admita o escândalo, não viva do escândalo, não contemporize diante do escândalo, não faça concessões diante dos equívocos, principalmente da imoralidade. Há aqueles que querem a condescendência absoluta, porque às vezes se apaixonam por determinada liderança e acham que essa liderança faz o bem do país e deve ser ovacionada sempre, aplaudida sempre e amada, né? Um governante deve ser respeitado. O amor é outra coisa. Temos que amar o interesse nacional, amar o país, ser apaixonado pelas boas causas, né? E respeitar o governante quando ele merece respeito. Mas você substituir e passar a se apaixonar pelo governante e aceitar todos os seus equívocos, todos os seus erros, isso não é inteligente. Então, fiquem tranquilos, podem bater em mim se desejarem, mas eu vou ser sempre franco para respeitar aqueles que acreditam em mim, que confiam em mim. Bem, os outros assuntos, precatórios, né? Auxílio Brasil. Nós devemos votar na Comissão de Justiça e provavelmente no plenário, porque os governistas têm muita pressa e querem aprovar isso a toque de caixa, e nós apresentamos uma alternativa inteligente. O senador Oriovisto, em nome do Podemos, articulou um grupo de técnicos do Senado mesmo e do Instituto Fiscal Independente, que também é ligado ao Senado, e elaborou-se uma proposta alternativa que assegura o pagamento integral dos valores estabelecidos pelo governo para o Auxílio Brasil, sem problema algum, e ainda o torna permanente, e aponta a fonte de recursos
sem furar o teto e sem dar calote. Veja bem, o que é o precatório? O precatório pode beneficiar grandes empresários, obviamente, mas ele beneficia também pessoas humildes. O professor, o funcionário público, o trabalhador, enfim, o aposentado. Existem precatórios de diversas formas, não é? Espécies. Então, é um direito adquirido, seja pelo pequeno ou seja pelo grande. Direito adquirido se respeita. Não cabe, não funciona essa história de eu devo sim, não nego, pago quando puder. Isso não funciona. Isso não pode ser admitido por pessoas sérias. Aquilo que se deve, se paga. E se paga na hora, né? Não vamos jogar para frente? Não, não dá para jogar para frente. Porque se o cidadão comum deve, por exemplo, ao banco público, que seja, o banco vai lá e toma o seu sofá, toma a mesa da sua casa, leva a bicicleta, enfim, mas não deixa a inadimplência prevalecer. Enfim, olha, dar calote é vexaminoso. É uma confissão de incompetência, em primeiro lugar, mas, sobretudo, de desrespeito às pessoas que têm o direito adquirido e merecem receber o que lhes cabe receber. E o furar o teto. Por que furar o teto? Porque se deseja, além do Auxílio Brasil, que seriam necessários aí 49 bilhões, deseja o governo chegar a 106 bilhões para aplicar essa sobra de 49 para 106, onde achar melhor em nome do projeto de reeleição. Ou seja, é uma aplicação indevida. É institucionalizar a compra de votos, não é? Então, isso nós não concordamos. Temos os recursos, né? Você quer saber de onde estão os recursos? Bom, 34 bilhões estão no orçamento já da Bolsa Família, do programa Bolsa Família, que passa a ser Auxílio Brasil, portanto, esses recursos já estão destinados. E nós teríamos mais 18 bilhões desse chamado orçamento secreto, né? Das emendas de relator, esses recursos seriam destinados a pagar o Auxílio Brasil, e teríamos ainda, veja, está sobrando já, teríamos ainda 8 bilhões de emendas individuais e de bancada. E o Fundef, 15 bilhões do Fundef, que é um dinheiro que ficou retido, não foi, em prejuízo dos estados, dos municípios e da educação, e esses recursos seriam prioritariamente devolvidos sem furar o teto de gastos. Então, há uma fórmula estabelecida. Portanto, tem dinheiro sim, o dinheiro existe, com responsabilidade fiscal, sem furar o teto, sem dar calote, para uma política de transferência de renda necessária para o pagamento do Auxílio Brasil, principalmente nesse momento de dramaticidade que tem, todos já cansaram de ouvir esse número, né? Mais de 19 milhões de brasileiros passando fome, são 24 milhões que estão ali na expectativa da fome no dia seguinte, sem saber se terão o que comer no dia seguinte, e são mais de 100 milhões que se alimentam mal. Isso para ficar só na questão alimentação. Aí o desemprego, não é? Aí vem as altas taxas de juros, o endividamento das famílias. 64% das famílias brasileiras estão endividadas, basicamente com os cartões de crédito, com taxas de juros assim enlouquecedoras. Porque o projeto que eu aprovei no Senado parou na Câmara, né, que limita as taxas de juros. Isso resolveria significativamente esse problema, né? Mas a Câmara dos Deputados atende aos banqueiros, aí a direção da Câmara, né, os banqueiros, os grandes varejistas, que ganham mais com os cartões de crédito que com os produtos que vendem. Então, Malu Magazine aí, como é que é? Magalu Magazine, Lojas Bahia, Ravan do nosso
simpático velho lá de Santa Catarina, né? Então são grandes varejistas que faturam mais com o cartão de crédito por causa das altas taxas de juros, por isso eles esperam para receber, não tem problema, porque vai aumentando, o bolo cresce, né? Então não há interesse na aprovação dessa nossa proposta na Câmara dos Deputados por essa razão. E então o que eu estou dizendo é que as dificuldades são crescentes, não é? E que dar um Auxílio Brasil dessa forma, dando calote e furando o teto, é dar com uma mão e tirar com outra. Esse cidadão que é beneficiado emergencialmente com o Auxílio Brasil será prejudicado adiante, porque a economia vai se deteriorar ainda mais. O que tem como consequência essa irresponsabilidade? O aumento da dívida pública. Qual a consequência do aumento da dívida pública? A elevação das taxas de juros. Qual a consequência da elevação das taxas de juros, etc.? É inflação, é recessão, é desemprego. Essa deterioração da economia começa exatamente por políticas públicas mal encaminhadas, né, mal definidas e mal executadas. Então, ponto final, não dá para aceitar isso. Eu já vi aí gente protestando porque dizem que eu sou contra o Auxílio Brasil. Não, eu sou a favor do Auxílio Brasil de forma plena. Nós queremos o Auxílio Brasil de verdade, sem nenhum interesse eleitoral. Agora, nós não podemos admitir calote nas pessoas. Calote nas pessoas. Não vamos passar as pessoas para trás, né? Não podemos admitir também furar o teto pelas razões já expostas. Então, teremos também, nesta próxima semana, vamos deixar claro aqui, se não aceitarem a nossa alternativa de proposta decente, nós teremos que votar contra a proposta indecente. Nós vamos votar contra essa proposta indecente. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Bem, esgotado esse tema, é evidente que ele não se esgota, mas acho que, para não tornar cansativo, vamos parar por aí, em relação a esse tema. A questão da sucessão presidencial. Eu acho que devo dizer alguma coisa também, porque, afinal, estou participando ativamente desta articulação política, né, que anunciou a candidatura de Sérgio Moro à presidência da República. Outros filiados estão vindo para o partido, Santos Cruz, Deltan virá, Janot virá, enfim, são ilustres figuras. Tem os policiais federais que estão vindo, que atuaram no combate à corrupção para valer, né? Policiais federais, outros do Ministério Público também. Nós estamos tentando contribuir para que a política brasileira se renove do lado certo, se renove com ética, que possamos ter uma ferramenta política de esperança, né, que convença as pessoas que é possível sim acreditar num partido político como ferramenta de transformação. Nós estamos tentando fazer no meu estado, especialmente, trazendo gente nova, mais qualificada para o exercício da atividade pública, porque quando falam em renovação, muitos imaginam que renovar é pela idade. Não é pela idade, é pelas ideias, é pela postura, pelo comportamento. Pode ter o cidadão mais de 80 anos e ser uma renovação na política. Eu vou citar um exemplo. O Oriovisto Guimarães tem a minha idade, né? E ele veio para a política agora. E, portanto, ele é uma renovação na política, uma boa renovação. O Sérgio Moro é uma renovação, o Deltan é uma renovação. Então, são figuras que renovam a atividade pública e, especialmente, o Sérgio Moro, que não exercia atividade política porque era impedido de exercê-la, já que na magistratura é incompatível a atividade pública. Ele pode lecionar, mas não pode ser candidato, né, como juiz. Então, ele vem de fora. Alguém já o chamou, o Jânio de Freitas, esse excelente jornalista, né, ele diz, o Moro é um alienígena na política. Realmente, ele chega como alienígena, ele chega agora, então é uma renovação na política brasileira, e vem sem, obviamente, os vícios da política tradicional, que
são vícios tão combatidos e devem ser combatidos, e chega com uma esperança nova, né, de renovação para valer, com qualidade, cultura geral, conhecimento dos problemas básicos da população. Evidentemente, ninguém é especialista em tudo, né? Agora, não é hora de posto Ipiranga, porque a gasolina está muito cara, não é? O posto Ipiranga está sem combustível. Essa história de dizer, não entendo disso, não entendo daquilo, não cabe para um candidato a presidente da República. Um candidato a presidente da República tem que entender de tudo. Eu não digo em profundidade, mas tem que ter um conhecimento geral, isso chama cultura geral. Então você tem conhecimento básico sobre todas as áreas e saberá escolher os melhores especialistas para cada área. Esse é o segredo da boa gestão. Então, essa é a nossa esperança. Por isso, a convergência, quando se discute convergência, foi a pergunta recorrente nos últimos dias e hoje ainda na Jovem Pan News, né? A convergência, se não se estabelecer pelos políticos, que são postulantes, têm as suas ambições, legítimas ou descabidas, mas são ambições que temos que respeitar, a população fará a convergência. Os eleitores farão a convergência inteligentemente. Farão uma opção por uma candidatura no caminho do meio, que tenha condições eleitorais de vitória e, obviamente, depois de executar um projeto transformador. Quem tem potencial eleitoral entre aqueles postulantes de terceira via? É Sérgio Moro. Eu vou fazer aqui uma previsão. Vocês acompanharam 2018, houve uma polarização e a população espontaneamente estabeleceu uma convergência ou para a esquerda ou para a direita e eliminou os demais concorrentes. Nós fomos dizimados. Nós, eu digo concorrentes, fomos trucidados eleitoralmente porque os eleitores fizeram uma opção pela convergência entre extrema esquerda e extrema direita, porque ficou visível a polarização. Aí vem a história do voto útil, né? Então é evidente que foi uma eleição atípica e não foi desonra nenhuma para mim ter a votação que tive, né? De certa forma, quantitativamente humilhante, mas qualitativamente honrosa, né? Porque muito voto de qualidade e eu dizia que, olha, ficaram os meus amigos, né? E os eleitores foram embora. Foi uma realidade, uma eleição atípica. Esse fenômeno vai se repetir agora, na minha opinião, com uma diferença. Nós teremos a polarização, mas teremos um representante do caminho do meio crescendo o suficiente para desbancar um dos dois da polarização e chegar ao segundo turno com possibilidade de vitória. E se quem chega um pouco de trás e ultrapassa, no segundo turno leva vantagem. Isso tem sido histórico, né? Recorrente. Então eu acredito que isso ocorrerá. Então vai ocorrer desta forma: Lula de um lado, o Bolsonaro do outro e Sérgio Moro chegando. Os outros vão desaparecer, me perdoem. Seria mais inteligente que alguns deles, né, pudessem chegar numa conclusão lógica de que é preciso, então, concentrar forças já para levar para o segundo turno o candidato do meio. Eu fiz isso, já é a segunda vez que eu faço isso, que eu desisto de uma candidatura. Foi em 94. Nós tínhamos construído um partido, era o Partido Social Trabalhista e tal, depois teve uma fusão e mudou de nome, se tornou Partido Progressista, e aí lançaram a minha candidatura à presidência da República. E quando surgiu o Plano Real e a candidatura de Fernando Henrique Cardoso, eu pedi uma convenção e disse, olha, a realidade é uma só, o Plano Real vai ganhar a eleição. Então quem resolver enfrentar o Plano Real vai passar vergonha. Então eu peço licença a vocês para não ser candidato. E apoiamos naquela época o Plano Real e o candidato do Plano Real, que foi eleito, Fernando Henrique Cardoso. Então, esta
é uma história. E agora, novamente, quando aqueles projetavam meu nome dentro do partido, porque eu deveria ser candidato agora novamente e tal, eu vi que tinha um outro nome, que tinha mais possibilidade do que eu, que tinha adquirido um patrimônio fora da política e vinha credenciado por esse patrimônio para a política. Então tinha essa vantagem e que, obviamente, era o nome da hora, do momento, e eu tinha que humildemente ceder e me afastar do processo. Foi o que fiz, a contribuição para a convergência. Eu sei que alguns não farão isso, não entenderão desta forma, mas eu sei também que os eleitores farão. Os eleitores farão a opção pela convergência. Aqueles que não concordam com a polarização, com a dicotomia, aqueles que não concordam nem com o projeto de esquerda, nem com o projeto de direita, eu digo que o confronto da esquerda com a direita, a vitória é do caos, né? Nós já conhecemos esse filme. Então, aqueles que não concordam com isso estabelecerão uma convergência em torno da candidatura, da pré-candidatura hoje de Sérgio Moro à presidência. Então, para concluir, a candidatura dele é para valer, é ida sem volta, vai percorrer o caminho de ida sem volta, está com tempo integral de dedicação exclusiva no projeto. Elaborar um projeto de nação e verbalizá-lo diante da sociedade brasileira, tentar conquistar o voto e a preferência para chegar à presidência da República e procurar mudar o Brasil, escolhendo as melhores figuras para cada área, para a transformação necessária, exigida pelo nosso povo. Eu quero agradecer a todos que me acompanharam nesta manhã, né? Falamos aí um bom tempo, vários assuntos, falamos de eleição, falamos de Auxílio Brasil, precatórios, política de teto de gastos, responsabilidade fiscal. Falamos também de orçamento secreto, de emendas de relator, desvio de dinheiro público, decisão do Supremo, desrespeito à decisão do Supremo, transparência. Falamos sobre tudo isso. E vamos ficar prontos para segunda-feira, quando teremos a sessão do Congresso Nacional, no caso do Senado, às 16 horas, para debatermos esse assunto, essa resolução malandra, não é? Vamos tentar contestar, vamos tentar eliminar esse orçamento secreto, acabar com essa vergonha do orçamento secreto, vamos tentar acabar com essa vergonha das emendas de relator. Isto é corrupção, sim, me perdoem. Não se trata de criminalizar a política, como disseram alguns. Aliás, usam esse pretexto, estão criminalizando a política, porque eu tenho que levar o dinheiro para o meu Estado. Você leva o dinheiro para o seu Estado, mas diga que dinheiro é esse, de onde vem, para onde vai e o que você está fazendo com esse dinheiro. É isso que se exige. Não se trata de criminalizar a política, não. Tem que criminalizar o bandido, o criminoso, o corrupto. Esse tem que ser criminalizado, seja ele político ou não. Bem, minha gente, muito obrigado mesmo aí a todos que acompanharam pelo Facebook. Nos prestigiem aí também no YouTube e também no Instagram, no Twitter, né? E se eu não falar no TikTok aí, a Rafaela vai ficar brava. Então, no TikTok também. Ok, gente? A juventude, especialmente aí no TikTok, a juventude precisa realmente buscar influir na política, porque, na verdade, nós falamos muito de futuro e, como dizia o Mandela, eu me recuso a falar de futuro sem que estejam presentes os que o viverão. Então, vocês jovens que viverão o futuro, não deixem que roubem os seus sonhos e as suas esperanças. Já nos roubaram demais. Não vamos permitir que roubem os nossos sonhos e esperanças de um futuro melhor. Especialmente você que viverá esse futuro. Um grande abraço e um ótimo final de semana.